O Evilásio é casado há 25 anos com a Margot Benck, está aqui, pode ficar em pé. Nós queremos recebê-los com um aplauso. Eles têm 4 filhos, 2 netas. O Evilásio é empresário no ramo de móveis planejados em Foz do Iguaçu e no Paraguai. Ele é graduado em administração de empresas e em comércio exterior. Também é pós-graduado em gestão de pessoas, além de fazer um trabalho voluntário na DONEP como assessor de expansão no Paraguai, como preletor nos jantares e instrutor de seminários. É sócio do capítulo 032 da DONEP, na Foz do Iguaçu. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado aos demais componentes desse capítulo. O Sérgio, sempre bem disposto. O Sérgio me colocou de castigo hoje aqui. Eu não posso sair de uma área aqui que ele me reservou. Vou fazer um esforço e você vai fazer um sinalzinho com a mão aí. Volta, foca, porque eu sou meio imperativo aqui, eu termino saindo do meu lugar. Mas eu vou me comportar, tá, Sérgio? Obrigado, Alberto, pela disposição, ao Rui, esse casal tão lindo aí que nos auxilia tanto e aposta na gente. Já foi apresentado, nós moramos no Paraguai e hoje eu estou aqui. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, vocês vão conhecer o porquê da minha história. E eu quero dizer para vocês que eu sou um cara de muita coragem. Eu fiz 940 quilômetros, eu vim de carro, tá, Rui? E não bastasse eu e a minha esposa, aí eu falei assim, eu vou levar a minha sogra. Ela falou assim, eu também vou levar a minha sogra. Então estamos aqui com as nossas sogras, né? Que a minha mãe e a mãe dela. E nós estamos aqui hoje. A dona Carmelia de Borba, por gentileza, se levanta, dona Carmelia. A dona Lourdes. Obrigado. E a minha sogra, ela é assim mesmo, tá? Ela é gaúcha, ela queria conhecer a capital do estado em que ela nasceu. Então, hoje ela conheceu Porto Alegre, tivemos a oportunidade já de conhecer os lugares onde ela passou a sua infância, quando estivemos em São Miguel das Missões. Já estamos aí, alguém me perguntou quantos eventos você já fez da DONEP. Eu falei, olha, nós, pelos meus cálculos, pelos meus registros, são mais de 100 já eventos, estamos aí. Moro no Paraguai, eu não sei, de repente as pessoas têm confundido. Eu estou fazendo só uma entrada aqui para vocês. Existe uma revista com o Evilásio Souza. E as pessoas falam assim, nossa, mas você está de bigode, você não tem mais bigode, como é que funciona isso? O Evilásio Souza é da Bahia, que é um nome meio raro. E o Evilásio Benck, eu sou do Paraguai. Eu sei que existe algo mais pejorativo aí, apesar de ser do Paraguai, eu sou original, tá, Júlio César? Eu não sou... A minha história é verdadeira também, tá? Tem o Evilásio Souza aí, e tem o Evilásio Benck aqui. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Talvez são mais de 30% de pessoas de primeira vez. Eu não vim aqui falar de religião, por mais que você ouviu algumas coisas aqui. Não sairia a 900 e poucos quilômetros, né, com 2 jovens senhoras para estar aqui falando de religião. Não faria isso aí com vocês. Tampouco vou falar de negócios, de políticas, de negócios, talvez um pouquinho amanhã eu possa falar sobre o Paraguai, um país realmente de oportunidades. Mas hoje eu quero contar um pouquinho da minha história. Meu pai é gaúcho, meu pai nasceu aqui num distrito de 3 cachoeiras que se chama o Alto do Morro Azul. Ali o pai do Blairo Maggi levou o meu pai, então, para o Paraná, para desbravar o Paraná. Lá conheceu minha mãe, se casaram, e eu nasci no dia 3 de junho de 1965, na cidade de São Miguel do Iguaçu, um pouquinho antes de Foz do Iguaçu. Eu sempre fui, assim, muito interessado nas coisas, eu sempre quis, e aos 13 anos eu fiz um teste vocacional no colégio onde eu estudava, e saíram algumas profissões. 2 delas meu pai não aceitou, não quis, não me incentivou para isso, mas uma terceira, de uma família muito religiosa, eu vim estudar então no Rio Grande do Sul para ser um sacerdote. Então andei em Casca, Guaporé, essa região toda aí, eu estive em muitos lugares. Só que eu sou o mais velho de 5 irmãos, eu tenho 3 irmãs, tenho 3 irmãs. E eu sempre fui apaixonado, até hoje, por futebol. Eu jogo veterano ainda lá em Foz do Iguaçu, e
E eu sempre quis um irmão. Minha mãe está aqui, ela pode comprovar que eu queria que eles adotassem um menininho para que pudesse fazer parte da minha história. Era um desejo que eu tinha no meu coração de compartilhar esses momentos. Até ontem meu pai estava de aniversário e ele comentava aos 17 anos as aventuras dele de futebol ali em Osório. E a gente trocou uma ideia muito legal ontem, ficamos muito tempo, fiquei praticamente o dia inteiro com ele ontem, celebrando os 84 anos de vida dele. Porque ele estaria conosco hoje no jogo de ontem aqui, mas não deu certo, porque ele resolveu então ir ele vai para Rondônia, ele vai de ônibus, 2 dias, 2 noites, depois de Porto Velho ele vai para Humaitá, ele vai pegar um ônibus 4 horas de viagem, aí ele vai para Manaus, ele vai pegar, são 3 noites e 2 dias de barco, aí de Manaus ele vai pegar um carro e vai até Boa Vista, lá visitar meu irmão, e depois ele volta de novo a Porto Velho, vem voltando e fica passeando aí. 84 anos, eu mais ou menos acho que tive essas características dele. Interessante que eu queria então esse irmão, e não foi possível, então eu fui seguir a minha carreira religiosa. Eu fiquei aqui muitos anos, mas de repente veio um temporão, minha mãe fica grávida, está aqui minha mãe hoje, e ela ganha um menino, o Everton. E aí foi a minha euforia. Agora eu volto para casa, agora eu comecei a criar meus planos, meus projetos, vai ter tudo certo, as coisas vão funcionar. E eu comecei nas minhas férias as tratativas de retornar para minha casa. E meu pai sempre me escondendo muitas coisas e não deixava, não permitia. Até que um dia eu descubro então que eles estavam passando por uma separação. Minha mãe agora então resolve deixar a família, deixar meus irmãos com ele e vai viver uma história. Uma vida diferente, ela não queria mais. Eu também não sabia o que estava acontecendo, porque muitos anos eu fiquei fora. E nós somos assim quando nós somos frustrados dos nossos sonhos. Quando nós somos frustrados dos nossos sonhos, Flávio, nós tentamos transferir as culpas. Eu passei a odiar a minha mãe, essa jovem senhora. Por 8 anos eu não falei com ela. Porque na realidade aquilo havia me afetado os meus projetos. Tudo aquilo que eu idealizei um dia, agora não existia mais. E uma oportunidade, não mais como um irmão adotivo, mas um irmão de sangue. E nessa tratativa, meu pai falou assim, Vilar, se você não quiser mais seguir essa carreira, você fica à vontade. Você pode seguir a tua história, mas fique lá no sul. Então eu vim morar em Porto Alegre com uma tia, e eu fiquei aqui, comecei a minha história no Rio Grande. Eu andei por muitos lugares, São Leopoldo, depois eu fui ao Porto de Rio Grande, trabalhei lá no Pier, na Cotrijuí, eu andei por muitos lugares aí, Rui. Eu amo esse estado. Realmente, o Sul é meu país. E até que um dia eu também me caso, formo família, e resolvo voltar para minha terra, depois de muitos anos, a voltar para minha casa. Conversei com meu pai, fizemos uns negócios juntos e eu retorno. E ali eu passo por um problema familiar muito sério, passo por um rompimento. Ficaram-se 2 meninas com a mãe e eu passei uma vida realmente muito difícil. Eu já não tinha mais norte, para mim havia acabado a minha história. Não tinha mais razão de viver. E então buscava refúgio em outras coisas. Até que eu encontrei então, há 25 anos atrás, esta linda jovem senhora de 1,51 m, Rosinha. A gente aproveita até os milímetros, né? Olhos verdes. E eu me apaixonei por ela e ela falou assim, olha, e eu falei assim, essa é a oportunidade que Deus me deu e eu não posso jogar fora, porque Deus te dá oportunidades. E Deus está aqui nessa noite te dando uma oportunidade para você. Deus está aqui nessa noite hoje para te dizer para você que ainda há esperança para a sua vida. E ali eu falei assim, eu não posso perder essa chance. E aí eu fui conversar com ela, Sérgio, e ela falou assim, olha, é o seguinte, só que você anda em alguns lugares aí que você acha que realmente é bom para a sua vida espiritual, mas eu não quero seguir isso aí. E outra coisa, eu não casei para não ter sogra. Eu não entendo muito por que ela quer isso, né? Mas até carrega junto com ela, né? Mas eu quero ter uma sogra. Cada um é cada um, né? Isso aí não vamos discutir essa questão hoje. Amanhã, talvez, no seminário de família aí, a Rosinha e o Júlio Tonelli podem nos ajudar aí a explicar um pouquinho dessa dinâmica aí de querer ter sogra, né? Tem gente que
querendo se desfazer, outros querem ter. E ela... Eu falei assim, mas eu não falo com a minha mãe. Ela falou assim, mas é uma oportunidade, então. Então ela marca esse encontro. Minha mãe tem bem registrado as datas, não vou entrar nesse mérito nesse momento. E ali nós nos encontramos. Mas agora minha mãe era diferente, porque ela se portava diferente, ela se vestia diferente. Minha mãe agora não tinha mais vícios como ela tinha no passado. Minha mãe já não envergonhava mais como ela envergonhava no passado a família. Minha mãe agora ela falava de um homem que havia se transformado a sua vida. E é desse homem que eu quero falar contigo nesta noite, que vai transformar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que realmente você está buscando nesta noite. Ela me falou de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que ela conheceu e que transformou toda a sua história. E eu acreditei, porque realmente aquela pessoa que estava ali não era a minha mãe de 8 anos atrás, mas era uma pessoa totalmente diferente. E eu acreditei naquilo, foi numa manhã, nós passamos o dia junto, e eu aceitei aquilo e as coisas funcionaram, Júlio. Comecei a prosperar e a coisa começou a crescer, e de repente estávamos com uma loja no centro de Foz do Iguaçu, e em seguida estávamos com uma indústria de móveis em Foz do Iguaçu, e as coisas estavam indo muito bem. Esse é um problema nosso ruim. Às vezes a gente acha que as coisas estão indo bem pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio braço. E o Júlio amanhã vai ter histórias fantásticas para contar para vocês e compartilhar nessa área. Queridos, quando eu vi, eu achei, puxa vida, mas a faculdade me ensinou isso, mas existem uns princípios ali, existe um manual do ser humano, como a Donep chama carinhosamente, aquelas religiões muitas vezes chamam de Bíblia, livro sagrado, coletânea de livros, não sei. A Donep, ela crê assim, que Deus criou o homem e deu um manual de instrução, que é a Bíblia, e ali você tem princípios para seguir. E a gente morando na fronteira, as coisas muitas vezes facilitam um pouco mais. Falei, puxa vida, mas eu posso fazer assim? E de repente tu começa a esquecer das coisas. E de repente minha esposa fica grávida. E acontece que as coisas não começaram a ir bem. Ela passou uma gravidez bastante complicada, bastante com dificuldades. O que acontece, eu quero passar rapidamente nessa parte para mim entrar já na história real. A minha esposa, então, teve muita dificuldade na sua gravidez, teve uma série de enfermidades, toxoplasmose, teve um monte de dificuldades. E nesse período a indústria começou a ir mal. E, de repente, a minha esposa vai para a cesariana, de repente ela está ali na sala de cirurgia, houve uma série de complicações, teve um corte de bexiga, coloca uma sonda, ela teve uma hemorragia durante a sua cesárea, a médica pediu para ela decidir algumas coisas ali, ela optou pela laqueadura, teve que ser feita uma laqueadura, vai para casa, com 7 dias ela retorna numa ambulância, porque ela não conseguia nem se movimentar, e aconteceu mais alguns acidentes médicos naquele lugar, na vida da minha esposa, porque ela, ao voltar para uma consulta médica numa ambulância, ela foi direto para a sala cirúrgica, porque ao fazer a laqueadura, se amarrou o ureter, o canal que liga do rim para a bexiga, e estava necrosando tudo, Afinal, ela saiu desse quadro, ela está aqui hoje, sempre linda, né? A minha mãe hoje chamou a atenção, minha mãe falou assim, nossa, ela está linda. Eu falei, não, ela não está, ela é. Está e é, são coisas diferentes, né? Então, e ela sai desse quadro e fala assim, e aqui eu quero deixar essa mensagem, se eu for para casa no domingo e você ficar isso no seu coração, Cláudio, olha só, a minha esposa falou assim, só falta acontecer algo com os nossos filhos. No manual do ser humano, que a Donep carinhosamente chama, como eu já expliquei para vocês, a instrução do homem, está em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte está na nossa língua, nas nossas palavras, naquilo que eu pronuncio, naquilo que eu falo, e tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu produzir de dentro de mim, eu vou comer desse fruto. É uma lei, são princípios, são regras. E Deus, ele deixou regras, princípios, e regras e princípios não podem ser quebrados. Se quebrar, nós temos consequências, não é isso, Júlio? Exatamente assim. E ela falou assim, olha, só falta acontecer algo com os nossos filhos, porque já estamos perdendo a indústria, a loja está indo à bancarrota, nós não temos mais dinheiro, mais recursos, só falta acontecer algo com os nossos filhos. E aqui eu abro esse parênteses, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nessa área. Em menos de uma semana, nossa filha estava
febril, chorando. Chegamos em casa à noite, ligamos para o médico, fomos para o hospital, chegamos lá para uma consulta para ver o que estava acontecendo. 2 meses e 15 dias tinha esse bebê. Médico, cliente nosso, e eu coloquei a melhor roupa, porque na verdade quando a gente está quebrado, a gente está falido, a gente nunca vai mostrar que está quebrado, né? A gente sempre chega uma posição um pouquinho melhor, para não dar tanto na cara das pessoas que está feio a situação. Tem gente que já concorda comigo aqui, eu acho que não estou sozinho nessa história. Eu cheguei para essa consulta, e o médico ele fez algumas análises, ele chegou primeiro do que nós no hospital, e ele fala assim: Vilásio, eu preciso fazer um exame delicado. Eu falei: pode fazer. Ele disse: eu preciso retirar o líquido da espinha da sua filha. E ali em seguida foi detectado e mais tarde comprovado meningite meningocócica bacteriana. Ele falou assim: olha, ela tem 24 horas para ver quais são as sequelas. E um dia alguém falou ainda, minha esposa estava grávida, que a nossa filha seria alguém que gostaria que estaria na área da música, envolvida na área da música. E ela pegou a bactéria por uma otite. Então o médico falou assim: ela vai perder a audição. Eu falei assim: eu não concordo com isso. Eu tenho uma palavra na minha vida e eu aceito ela e eu vou pronunciar ela, que essa palavra ela vai se cumprir, que a minha filha vai trabalhar nesta área. Queridos, aí nós entramos em desespero. É claro, a mãe estava ali de joelho, ali desesperada naquele leito já, e eu já comecei a fazer as contas, como eu pagaria essa consulta, o tratamento, porque eu não tinha condições. Eu já não tinha mais cartão de crédito, eu não tinha mais crédito em nenhum lugar. Nós estávamos praticamente fechando já a loja, porque a indústria já havia se fechado, já tínhamos perdido a indústria. E eu estava desesperado com o valor, nem mais com a minha filha, mas com o valor do tratamento. E esse médico me levou lá e falou assim: Vilásio, olha só, eu sou o diretor da ala infantil, Dr. Gilberto Macedo, eu gosto de honrar esse homem. Ele falou assim: vem cá me ajudar. E eu ajudei a tirar os plásticos daquele colchão. E eu desesperado, imaginando o valor dessa conta. Pintado, cheiro. Ele falou assim: ó, é uma suíte, vem cá ver o banheiro, tudo azulejo novo, sanitários novos. Olha, vocês vão inaugurar esse lugar. E aí me levou para uma sala. E eu desesperado. E ele com vergonha de falar comigo, e começamos numa conversa. Falei: doutor, seja breve, porque eu estou desesperado. Ele falou assim: Vilásio, eu estou aqui, eu não sei como falar contigo, você é um empresário nessa cidade, eu sou seu cliente, e é que eu tenho uma ficha aqui para preencher. Eu recebi esse quarto nesta tarde, e esse quarto ele só tem uma condição para ser feita. Esse quarto eu recebi, e esse quarto é o seguinte: se tu preencher essa ficha e me assinar ela, e não ter vergonha disso, esse quarto ele foi liberado somente para o Sistema Único de Saúde. Você vai assinar e preencher essa ficha e você não vai pagar nem a consulta. Vou te dar um tratamento como se fosse de particular, mas você não vai gastar nenhum real, mas você precisa preencher a ficha do SUS. Nessa hora eu comecei a chorar, porque um pouco antes disso acontecer, eu fui num canto daquele hospital. Eu dobrei o meu joelho e fiz uma aliança, um pacto, um acordo, um compromisso, um contrato com esse. Eu falei: olha, se você me tirar dessa, se tu me salvar dessa situação, por aonde me convidarem, Brasil e fora do Brasil, eu vou falar daquilo que você fez na minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Saí a 940 quilômetros de casa. Assim como falou o Adilson, nós viemos com nossos recursos próprios. A minha sogra falava hoje: eu não consigo entender, vocês saem de madrugada, 2 horas da manhã, para chegar quase 2 horas da tarde, 3 horas da tarde em Porto Alegre. Você ainda vai palestrar à noite, amanhã você vai fazer um seminário, e você volta e segunda-feira vai trabalhar, e ainda não ganha nada. Eu ganho a contar a minha história para você, e saber que existe alguém que também se importa contigo. Eu não sou privilegiado por isso. Se for para ele, você pode abater com muito mais força. Então a nossa filha passa por esse processo, sai desse quadro perfeita. Gente, a nossa filha é linda. Ela está fazendo odontologia no Paraguai. É muito linda, né, dona Carmen? Os meus... Põe linda. Gente, os meus filhos são lindos. Por isso eu digo para vocês, me aguente mais um pouquinho, eu tenho alguns minutos com vocês. Essa minha ausência de beleza é tudo que eu tinha de melhor, eu dei para eles, tá? Tudo aquilo que eu tinha de bom, eu passei para eles. Então,
Me aguente um pouquinho aí que vai ser rápido, não vai ser muito demorado. Eu brinco um pouquinho com vocês porque eu não vim aqui mexer com as emoções de vocês. Eu poderia muito bem mexer com as suas emoções, mas eu quero mexer realmente com a tua razão e saber que existe alguém que quer mudar o teu quadro. Queridos, ainda dentro desse parênteses, nosso filho, passou-se um tempo, nós começamos a receber convites pela Donep, eu estava me lembrando agora, 2006, Uruguaiana, meu primeiro jantar. Lá fomos nós, família toda, aventureiros, coisa assim, mais aventura do que fizemos nesta viagem. Chegamos lá, fizemos tudo isso e o nosso filho voltou assim: pai, eu não tenho história para contar. Você tem tua história? Já vou entrar nela. A minha mãe tem uma história, a minha irmã tem uma história, mas eu não tenho nenhuma experiência. Falei: filho, não fala isso. Não, pai, eu não tenho. Então, menos de um mês, no mesmo hospital, no mesmo quarto, número 6, aquele hospital. Meningite viral. O mesmo que levou o filho de uma cantora gospel, eu acho que uns 3 anos atrás, na mesma idade, 12 anos de idade. Agora ele passa pela mesma experiência da irmã. Ele sai desse quadro, ele fala assim: pai, eu quero mudar então a minha história. Falei: faça uma lista de tudo aquilo que você deseja e você pretende para a sua vida. E até os 18 anos ele fez a lista. Falei: então vem trabalhar com nós. Ele foi o meu projetista principal por 5 anos. Trabalhou ali junto. E aos 18 anos ele tinha cumprido tudo aquilo que estava naquela lista. Porque nós começamos a declarar, a falar, a materializar aquilo que estava no papel, a dizer isso, isso, isso e isso. Antes de fechar o parênteses, eu te pergunto: o que você anda falando do seu cônjuge em casa? O que você anda falando dos seus filhos em casa? O que você anda falando do seu governo em casa? O que você anda falando da sua empresa na sua casa? O que você anda falando daquilo que Deus deu para você? Os dons que Deus te deu? O que você anda fazendo com eles? O que você anda pronunciando para os seus vizinhos? Tudo aquilo que você pronunciar, o poder da vida e da morte estão nas suas palavras. E você vai comer desse fruto. Se você sair dessa reunião, se você sair do seminário de amanhã, mudando a tua forma de falar e de ver as coisas, eu saio daqui satisfeito. E não tem dinheiro que pague essa mensagem, se ficar gravada no seu coração. O poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Cuidado com o que você anda falando. Principalmente os casais. Na hora da raiva, na hora da fúria, ou na hora do desentendimento, o que você anda lançando? Essas palavras vão produzir frutos. E você vai comer. Mas amanhã, se você quer saber como você faz para cortar isso, vem aí que o Júlio vai nos ensinar e vai nos ajudar. Verdade, Júlio? Fecha parênteses. Final da história, quebrei. Perdi tudo. Não sobrou nada. Para não dizer que não sobrou nada, tem um tempinho aqui. Sobrou, queridos. A minha esposa, na época que nós ainda estávamos bem, ela queria comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Falei: mas que carro? Assim, eu quero comprar um Fusca. Falei: não, você está louco, nós empresários, você comprar Fusca. Fusca não é carro, né? Não. Ela falou assim: eu vou comprar com o meu dinheiro. E ela comprou o Fusca com o dinheiro dela. Falei: eu nunca vou entrar. Olha o poder das palavras. Eu nunca vou entrar nesse Fusca. Queridos, nós perdemos tudo que você imaginar e adquirimos uma dívida. O que sobrou, Rosinha? Ninguém queria o Fusca. Ele era tão feio, ruim, que nem isso o pessoal, o credor queria. Agora nós vamos embora 1º de maio de 2000. É aniversário da minha mãe, 1º de maio. Nós quebramos e eu ganhei um frete, porque fui ameaçado de morte em Foz do Iguaçu. O cara falou assim: Vilas, vai embora. Tu não tem mais chance aqui. Acabou. Falei assim: eu vou aceitar a tua proposta. Eu ganhei o frete e fui embora. Mas só que nesse dia, ou eu ia na boleia do caminhão, ou eu ia Fusca. Eu fui chofer de Fusca nesse dia. Cuidado com as palavras, querido. Esse Fusca, ele tinha um problema de lepra, né? Porque os paralamas estavam corroendo, o negócio vai comendo fundo, né? Você já começa a ver o asfalto embaixo, é uma coisa muito de doida, mas ele funciona. Tínhamos muitas experiências. Amanhã eu posso contar inúmeras experiências com esse carro que realmente passamos. Perdemos tudo, querido. E agora chegamos em Cascavel
E esse dia foi um dia que me marcou muito, 1º de maio de 2000, porque é aniversário da minha mãe, eu já nem lembrava mais dos aniversários dela. E esse dia eu chego lá na Camudança, e ela estava lá com uma grande festa, ela sai, ela vem ao meu encontro, me dá um abraço e fala assim, eu não vou dar o microfone para ela, porque senão ela não vai soltar. Ela fala assim, filho, eu te perdoo, eu nunca te odiei, mas eu quero dizer uma coisa para você, que esse Deus é um Deus de oportunidade, e você está aqui por um propósito. Obrigado. E aquilo me impactou um pouco, de certa forma, porque, na realidade, eu não estava entendendo nada daquilo. E eu fiz um currículo. Falei, vou abafar. Hoje, o currículo de 2 páginas já é muito, tá? 1 página já é o suficiente. Eu, como empresário no Paraguai e no Brasil, é 1 página só. E eu pego e faço 6 páginas, Rui. Cara, a cabeça do ser humano. Falei, ninguém me conhece essa cidade, vou arrasar. Na primeira entrevista já vou sair, né? Vou recuperar e vou fazer e vou acontecer. Queridos, com Deus as coisas funcionam diferente, Cláudio. Com Deus é uma coisa muito, muito doida. Deus é muito doidão. É uma coisa muito, muito diferente da nossa lógica humana. Inclusive, fora as fotocópias dos cursos que eu fiz, que eu achava que estava fazendo massa. O curso de Telex no Porto de Rio Grande eu fiz, um curso de Telex. Só para os da minha idade aqui, mas os outros vão no Google e procuram o que é isso, tá? Vai estar lá. Eu fiz, falei, vou arrasar. Fomos para a entrevista, peguei minha esposa. Fomos no nosso carro, né? Fomos para a entrevista. Chegamos lá, minha esposa, ela é mais introvertida, e ela, você pode chegar ali e falar com ela um monte, mas ela não vai assim interagir com você assim rapidamente, sair interagindo com todos. Mas cumprimentou aquele senhor, aí tivemos a entrevista, ele olhou e falou assim, Vilásio, não tem condição, é muito currículo, não vai dar. A minha empresa não pode perceber, mas se a sua esposa quiser, ela começa amanhã. Minha esposa sai de lá com o contrato assinado, já traz a documentação e tudo, e outro dia eu fui lá para ela, já saiu trabalhando, no dia seguinte já levei ela para o serviço, no 3º dia... Eduardo, você está rindo de mim aí, mas é o seguinte, né? Não é fácil, não. Eduardo dali, ó, aquele sorrisão lá. Tinha uma listinha assim, ó. Como lavar roupa. E é o tal de tanquinho, querido, aquilo lá não funciona. Aquilo lá só faz barulho. Ele vai para lá e para cá, para lá e para cá. Hoje as máquinas elas até secam, né? Já sai pronta. Mas tal de tanquinho com a centrífuga do lado e mais um monte de balde, porque para cada roupa tem uma bacia, um troço diferente. Dava instrução. Primeiro as roupas claras, depois as escuras, depois pano de chão. A água que sobra, coloca no balde e lava as calçadas. Sustentabilidade, querido. Ali estava. Como é que lava a calça? A calça, primeiro, você tem que escovar primeiro as barras aqui, os cós, né? As camisas tem que esfregar aqui o colarinho, os pulsos, e depois... Eu sei tudo isso, querido, tá? Bota de molho, bota no comfort, passa na centrífuga, pendura o negócio, funciona assim. Homens, cuidado com tal de água sanitária na roupa preta, isso faz um estrago, é uma arma. Vocês não têm ideia do que é isso. É assim que funciona, querido. A minha mãe está aqui, a minha família sempre foi, a minha mãe me ensinou, eu tenho até hoje guardado com ela tapetes que eu bordei, nós temos essa habilidade manual, e eu tinha um tapete de linha, de cordão, de cordão, que faz com a agulha mais grossa, número... Esse era um, e tinha um outro que, para lavar aquilo lá, com escovinha, com água, e eu colocava assim, preparava a comida, deixava pré-aquecida, buscava minha esposa no serviço, ela chegava e ela passava e eu ficava olhando ela entrar. E ela passava, ela dava um chute naquele tapete, enrolava aquele tapete. Júlia olhava para ela, olhava para o tapete, para ela. Falava assim, ela não tem ideia o quanto que eu sofri para lavar esse tapete. Ela nem deu importância. E eu comecei, passou os dias, eu queria discutir, e ela não dava bola para aquilo que eu falava. E eu comecei a entender algumas coisas. Flávio, olha só. Que família era muito mais do que dar dinheiro, um cartão de crédito, abastecer a despensa. Família era muito mais do que essas coisas corriqueiras, chegar em casa, dormir, levantar outro dia cedo e sair para trabalhar.
Família era muito mais, existiam detalhes dentro de uma casa que eu não conhecia. As minhas 3 faculdades, a minha pós-graduação, até hoje não me ensinaram alguns valores que estão lá no Manual do Ser Humano, que a Donep ensina, e que amanhã nós teremos um seminário para aplicar isso, aonde melhorou a nossa vida. A minha esposa fala que os melhores tempos da vida dela foram esses 6 meses, deitado no chão, porque nem a cama coube naquele caminhão. E nós também, porque ela chegava cansada, e eu queria conversar com ela, precisava conversar com alguém, eu passei o dia inteiro sozinho, as crianças estavam no colégio, eu estava lá lavando, passando, cozinhando, e aí o varal que arrebentou, caiu toda a roupa no chão, eu tive que lavar tudo de novo, eu precisava conversar com ela. Ela falou assim: estou cansada, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu comecei a entender algumas coisas que no meu corre-corre, na minha busca por ganância, por dinheiro, que as faculdades não me ensinaram, mas a faculdade da vida me ensinou. Eu fiquei tão bom nisso, que até hoje a minha sogra agora está morando comigo. Eu trouxe a minha sogra para me dar uma ajuda, porque na realidade, eu nesses 23 anos, eu passei a cozinhar na minha casa. Eu fiquei tão bom para pilotar o fogão, que até hoje a minha esposa não cozinha mais. Mas no final de semana ela ganha café na cama, nos sábados, nos domingos, porque eu não quero mais essa reciclagem. Porque se você não melhorar, você passa na reciclagem da vida. E ela está aí para te ensinar. Ou cedo ou mais tarde, ou você paga no começo ou você paga no final. Mas você não sai sem pagar a sua dívida. Entendido, queridos? Não fique bravo comigo. Tente melhorar um pouquinho e você vai ver que vai valer a pena. Comecei a entender alguns valores de família que eu não entendia. Queridos, perdi tudo, estava ali desesperado, mas um dia... É claro, o manual fala que o homem é o provedor da casa. E um dia eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, cadê o Deus da minha mãe? Eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso de uma chance. Eu digo uma coisa para você nesta noite. Quando você pedir alguma coisa para Deus, saiba você que Ele vai te ouvir. Se Ele vai te responder sim ou não, ou espera um pouco, ou talvez, é uma outra questão. Queridos, eu recebi uma pessoa que eu comecei a conversar por telefone, uma senhora na época de quase 70 anos de idade. E ela me falava, assim: Vilares, você precisa começar a conversar com Deus. Eu falei: mas como que é? Eu já faço as minhas coisas todas decoradas, eu faço isso. Eu falei assim: não, falar com Deus é falar como você está falando comigo no telefone. Eu falei assim: mas eu posso falar tudo que eu quero e sinto? Tudo? Ela falou assim: tudo. Você vai abrir o seu coração para Ele, e Ele vai te mostrar como funciona. E ela me colocou um período de falar com Deus 3 horas por dia. Falei: você é fichinha? Também não é tão trabalho escravo assim, né? Depois que leva as crianças para o colégio, depois do meio-dia, tem umas horinhas ali que se dá uma cochilada, né? Tem a gente que vê algumas coisas que vale a pena ver de novo, que não vale a pena ver de novo, você não precisa nem ver, você pode desligar ali o seu televisor, e você tem um período bom ali. Falei: vai ser fichinha, 3 horas é moleza, dá tempo para buscar depois ainda no serviço. Só que primeiros dias foi muito difícil, porque eu só chorava, e o primeiro dia foi assim, onde abri meu coração, e eu falei muito, por muito tempo. E quando eu olho no relógio, o relógio não andava, não tinha dado nem 15 minutos, falei: mas não é possível. Fui conferir a pilha, né, ver o que estava acontecendo, a bateria, mas não era. É porque nós somos assim, quando nós queremos, nós queremos muito rápido as coisas. Nós vivemos hoje no mundo do fast food, é tudo muito rápido, tudo de imediato nós queremos. Mas chegou um ponto, nesse período, que eu só soluçava, e aí uma voz vinha sempre no meu coração, na minha mente, e eu comecei a ler o manual do ser humano e ali buscar instruções. Para resumir, queridos, em menos de 6 meses nós estávamos de volta para Foz do Iguaçu. Mas eu não queria voltar, porque eu falei: Foz do Iguaçu, a gente sempre fala lá que ele é final de linha, é curva de rio. Né? Curva de rio, tudo que é tranqueira para na curva do rio, né? Galhada, tudo fica ali. Eu falei: o problema é a cidade. Como é que eu vou voltar naquela cidade? Aquela cidade não presta. E pior, para gerenciar uma empresa, que eu recebi uma proposta, no mesmo ramo que eu trabalho até hoje.
Eu falei, o problema é o ramo. Esse ramo aí não funciona, não dá certo esse ramo de móveis planejados de decoração. Isso aí, foi esse ramo que me levou à falência. Mas agora eu volto para trabalhar na mesma cidade, no mesmo ramo, como colaborador de uma empresa, para poder quitar minhas contas que eu fiz como empresário naquela cidade, com uma indústria e mais uma loja. Mas Deus, Ele faz essas coisas mesmo, porque Ele quer trabalhar no teu caráter, na tua vida, Ele quer melhorar você, para você ser diferente. E aí foi, queridos, nós voltamos para aquela cidade, a trabalhar, e chegamos lá, aquele homem falou assim, ó, Vilásio, eu vou te contratar aqui, eu fiquei 10 anos com esse empresário. Mas é o seguinte, eu não creio nesse Deus que você crê, mas é o seguinte, em 5 anos tu vai pagar as tuas contas, e a hora que você vender $1 milhão eu te dou um carro zero, e falou um monte de coisa. Eu falei para minha esposa, hein, ó, pode marcar aí, em 2 anos nós estamos entrando dentro de uma agência para ganhar nosso carro zero. Eu falei assim, não, você vai 8 anos, olha só, é difícil, não tem loja, só uma pasta, tu vai pegar. Eu falei, não, eu vou começar a declarar em cima dessa palavra, porque foi Ele que lançou, e eu vou tomar posse dessa palavra, e vou colocar a praticar ela todos os dias. Em menos de 2 anos nós estávamos entrando numa loja, escolhendo nosso carro zero, sem gastar R$1. É uma doidura. Com 5 anos nós pagamos todas as nossas dívidas. 2004, eu estava doidinho para fazer. Nós somos assim mesmo. Eu tinha pago as contas, estávamos já com o dinheirinho guardado numa poupança, e eu doidinho para fazer uma confusão, Sérgio. Falei, eu vou entrar no financiamento, eu vou dar uma segurança para minha família, vou comprar um apartamento, vou fazer isso, fazer aquilo. E é essa voz que hoje direciona a nossa vida, que eu quero chamar aqui de o Espírito Santo de Deus, que nós consultamos para fazer todas as coisas que nós precisamos. A gente foi conversar, fomos ler o manual, e o manual falou assim, ó, cuide da viúva e dos órfãos. Falei, não é possível. E aí vamos de novo, e esse dinheiro eu queria aplicar, e aí de novo essa palavra lá no manual. Aí eu vou procurar na minha família, eu encontro a viúva, que é a minha sogra. Falei, não, essa voz deve ser interferência do Paraguai, não é possível que agora investir dinheiro na sogra, o cara tem que ter muita coragem, né? Falei, mas até aqui deu certo, Eduardo, até aqui funcionou as coisas, então eu vou arriscar. Falei, vou arriscar. Em 2005, foi isso, né? Eu cheguei para ela e falei assim, falei com a minha esposa antes, falei, se minha esposa falar que não, eu transfiro a culpa, né? Nós somos assim. Falei com ela, falei assim, bom, se Deus mandou, faça. Falei, não é possível, eu vou conversar com a minha sogra. Vai que ela fala assim, não, fica com dó, porque nós morávamos de favor dentro da empresa, num apartamento de 48 metros quadrados. Os nossos filhos tinham um ar-condicionado aquele de caixa de parede, e tinha bem no meio da parede para dividir o ar, para poder um pouco para cada um, porque era pequenininho mesmo, o ar era grande. Eu falei, ela vai se compadecer de nós e não vai deixar. Minha sogra, fiz todo aquele cerimonial lá. Estou aqui, né? Quero conversar contigo, qual que é o seu maior sonho? Ela falou assim, eu fui funcionária pública há muitos anos, criei 4 filhos, viúva 2 vezes, e agora o meu sonho é, antes de morrer, eu queria ter uma casa própria. Falei, pronto. Mas eu sou um cara de coragem, eu investi. E agora faz 2 anos que nós a recolhemos para a nossa casa, porque ela viveu, quantos anos? 14 anos. Até jardim de inverno tinha nessa casa, cascata, né? Era uma coisa muito chique, ela era muito metida, né? Ela gostava de mostrar aquela sua casa, e nós demos. Nem os parentes dela não acreditavam, né? Que nós morávamos de aluguel e investimos. Só que naquele ano, nós ganhamos uma concorrência, na verdade, a empresa tinha projetos anuais, e nós vencemos, na realidade, aquele ano, $1,5 milhão nós vendemos. E nós ganhamos um prêmio da empresa. Com aquele prêmio nós entramos numa licitação pública da Caixa Econômica Federal, que estava vendendo apartamentos. Um apartamento que a minha esposa fazia 8 anos que ela declarava, porque aquela nossa amiga tinha perdido para a Caixa já, e já estava em ação de despejo. E justamente naquele mês que nós ganhamos o prêmio da nossa empresa que nós trabalhávamos, saiu a licitação, e aquele apartamento foi colocado à venda, e nós demos de lance justamente o mesmo valor que nós recebemos, colocamos no envelope e ganhamos um apartamento sem gastar R$1. A empresa que transporta os móveis para nós naquela época tombou um caminhão. Que felicidade foi
né, o seguro pagou tudo, o dono da empresa nos chamou e falou assim, da transportadora, Vilásio, eu não sei o que fazer com essa mercadoria, mas eu sei que você, sua esposa é muito criativa, pega essa mercadoria aqui e faça alguma coisa. Nós mobiliamos todo o apartamento sem gastar nenhum real, e com móveis de alta qualidade. É assim que funciona. Eu já vou entrar para a reta final do meu depoimento. Nós ajudamos um grupo de pessoas que cuidam de crianças que vivem abaixo da miséria na Índia. E o Brasil não conhece miséria, o Brasil conhece pobreza. A miséria nós não conhecemos ainda, graças a Deus. Mas nós fomos lá. E nessa viagem de férias eu fui, e no meu retorno, esse empresário falou assim, Vilásio, tu crê em algumas coisas que eu não creio, então vamos fazer o seguinte, né? Eu preciso fazer algo diferente aí. E aí ele quis montar uma empresa no Paraguai. Só que na verdade é o seguinte, queridos, eu não queria montar com ele, porque ele não queria do jeito que eu queria. Então o que aconteceu? Ele me fez uma proposta, falou, você entra com 30%, a tua colega com 15% e eu com 55%. Falei, não, mas aí eu vou conversar com meu pai. Falei para ele. Ele disse, então conversa, e à tarde eu quero a resposta. E nós fomos para casa. E aí, cheguei em casa, sentei na mesa, minha esposa falou assim, olha, ligaram para você, de uma cidade de 170 quilômetros da minha cidade. Falei, ela falou assim, a pessoa disse que tem um recado de Deus para você. E Deus fala contigo, querido, de várias formas. Pela sua leitura do seu manual, por tudo aquilo que foi feito aqui hoje, até pela recepção, pelo abraço que você recebeu naquela entrada. Deus fala contigo, assim como pode estar falando com você nessa noite, através da minha fala. E essa pessoa falou assim, Vilásio, eu não sei o que vai acontecer, mas vai ter uma reunião por esses dias. E Deus manda dizer que é para você aceitar essa proposta, porque de 30 ele faz 100. E eu não sei do que se trata, mas aceite. Eu fiquei impactado, porque nem minha esposa não sabia. Eu comento com ela e aceitamos a proposta e ficamos empresários, então, no Paraguai. E nesse retorno da Índia, quando nós passamos 9 meses lá com ele, e a empresa prosperava de uma maneira assim sobrenatural. E quando nós voltamos da Índia, ele falou assim, Vilásio, você crê nesse Deus que eu não creio? Então faz o seguinte, você já está bem aqui, está bem estruturada a empresa, compra a minha parte, compra a parte da tua colega também, que está indo embora para Portugal, e realmente ela estava indo embora para Portugal, e aí nos vendeu também, em menos de 6 meses, nós estamos com 100% da empresa, que é a que nós estamos lá hoje. Já faz 14 anos que isso aconteceu. Deus faz essas coisas doidas, querido. Nós estávamos lá, trabalhando, eu assim, olha, eu vou levar vocês para Foz do Iguaçu, quero dar um lugar para vocês. Conversei com a minha esposa, e ela ali, o financeiro, fez algumas restrições. Ela falou assim, só tem 2 lugares em Foz do Iguaçu, que eu posso te liberar para você comprar. É simples, é bem facinho de trabalhar com ela, viu? Só tem 2 lugares, se não for esses 2 lugares, não quero também. E o primeiro lugar foi recusado, o segundo lugar, nós olhamos lá, não tinha nenhuma placa, tentamos localizar a pessoa, não encontramos, janeiro passou, fevereiro passou, não tinha placa, março apareceu uma placa de vende-se, porque nós vimos todo dia na nossa casa de fé, no domingo, nós cruzávamos a ponte, porque nós moramos no Paraguai, e nós chegamos lá e nós começamos a declarar então que aquela casa, se fosse para ser uma casa para nós, ela queria montar uma loja, ela já tinha em mente tudo aquilo que ela desejava. Ligamos para o corretor, ele apareceu, nos mostrou a casa, minha esposa começou, eu vou quebrar isso, vou quebrar aquilo, vou fazer assim. Eu falei, nem vi o preço. Fomos conversar com o homem, ele falou assim, Vilásio, é tanto. Nós demos risada, porque nós não tínhamos nem 5% do valor, o valor que ela me disponibilizou. E eu precisava regularizar a empresa que eu tinha falido no Brasil, porque eu não consegui fechar a empresa, doutor. Eu não tinha dinheiro para fechar a empresa, então ela ficou parada. Eu falei para o cara, assim, olha, eu tenho só valor aí de menos de 10%. Eu preciso de 3 meses. Resumindo a história, ele deu risada, falou assim, Vilásio, tem 2 pessoas na frente, você é o terceiro. Mas tudo bem, vou mandar a proposta. Amanhã eu conto como é que se finalizou, mas foi o seguinte, uma semana depois, o proprietário daquela casa falou assim, Vilásio, a casa é sua. Ele tinha algumas restrições, ele precisava que alguém que desse aqueles 5% para ele,
para ele regularizar a situação da casa, e ninguém queria confiar em Foz do Iguaçu, é meio complicado essas coisas. E o dinheiro que nós tínhamos, ele falou assim, eu preciso de 3 meses para regularizar isso aqui, e ninguém quer esperar isso. Eu falei, eu confio em você. E nós fizemos isso, hoje está lá. Minha esposa mandou fazer um projeto na folha A3, eu tenho tudo guardado isso aqui, é pena que eu não trouxe hoje, e colocamos aquelas fotos na parede, porque nós não tínhamos dinheiro para reformar. Aí um dia Deus usou uma pessoa e falou assim, eu vou colocar uma pessoa na sua vida, e deu até as características da pessoa, para você não ser enganado, que vai ajudar vocês a reformarem. Passou-se um tempo, nós estamos ali, eu fui viajar em Encarnação, a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, para negociar com um cliente. Chegamos lá, ele falou assim, Vilas, eu falei para minha esposa, esse cara é o cara. Ela falou assim, tu tá louco? Tu vai pedir dinheiro para esse cliente? Eu falei, olha, eu não tenho coragem, mas se você for comigo, né, 1,51,7 m, né, fica corajoso. Eu falei, se tu for comigo, eu tenho coragem. Ela falou assim, então pega os projetos e vamos. Chegamos lá, o cliente, eu quero atender vocês à noite. Atendeu nós na sala, ele começou a fazer um monte de perguntas. Bom, para resumir, ele começou a entrar na minha vida pessoal, a fazer perguntas, abandonou o projeto dele. Ele falou assim, eu contei da casa, ele falou assim, nossa, você vai morar para o Brasil? Eu falei, não, eu vou fazer uma loja. E quando que inaugura? Eu quero ir. Eu falei, não tem dinheiro para inaugurar. Aí ele falou assim, mas o que você precisa? Eu falei, olha, bom, depois eu estava com vergonha, minha esposa estava suando, ele falou assim, ela está passando mal. Eu falei assim, mais ou menos. Né? Ela está com o projeto aí no carro e não quer mostrar. Ele falou assim, vai lá e traz o projeto. Aí ele olhou o projeto e falou assim, quanto você precisa para reformar isso aí? Ah, querida, aí eu me enchi de coragem, falei assim, se você precisar disso aqui, amanhã o Tonelli te ajuda a fazer isso. Falei para ele, eu preciso de $100 mil, 6 meses de carência, quero pagar em 10 vezes e não quero pagar juro. Eu tenho a cópia até hoje ali. Ele falou assim, isso te ajuda? Fez um cheque de $100 mil. Ele disse, Vilas, eu posso colocar nominal no seu nome? Eu falei, coloca no meu nome, no nome da minha sogra, nome de quem você quiser. Você não precisa ficar com, né, qualquer nome, manda aí. Aí ele fez um cheque nominal, nós pagamos esse cara antes. Hoje está lá uma realidade, a loja lá em Foz do Iguaçu. Essas coisas e muito mais têm acontecido. Só para encerrar para vocês. Nós estávamos em Andares, o doutor esteve lá no nosso escritório lá. E aí nós, através da minha sogra, que ela queria nós morávamos num cortiço, porque cada um tinha seu apartamento, né? E aí ela falou assim, eu queria uma casa. Daí nós alugamos uma casa, e a minha esposa terminou gostando da tal da casa, que nós nunca moramos em casa, sempre moramos em apartamento, praticamente. Ela falou assim, eu vou dizer para vocês, cuidado com aquilo que você fala. Ela falou assim, eu estou gostando de casa, eu queria ter uma casa aqui no Paraguai. Queria dizer, menos, eu estava contando a recém para ele, essa aqui é fresquinha, é recente. E apareceu um cara na nossa vida, falou assim, Vilas, eu estou com uma casa aqui em Cidade Leste, eu não consigo vender, faz 3 anos que está aí, você fica lá com ela um ano sem pagar aluguel, depois você me paga um aluguel simbólico aqui, vamos ver o que vai dar. Fomos olhar a casa. Rosinha, você que é arquiteta, a minha esposa chegou naquela casa e falou assim, uma casa antiga, mas o local era muito bonito. Ela falou assim, eu vou quebrar aqui, vou fazer aqui. Falei, não, de novo não. E eu desesperado, eu entrei em desespero, querida, porque quando ela começa assim, eu vou fazer isso, e coloca no papel. Eu nunca fiz curso de desenho, mas eu desenhei lá. Ela falou assim, e aqui eu quero uma casa para receber os preletores da Donep, e eu vou fazer aqui. Falei, meu Deus do céu, não é possível de novo não. Aí eu comecei a tentar bloquear um pouquinho essa situação. Falei para o cara, olha, alugar não vai dar, tentamos pelo banco comprar essa casa, não conseguimos, mas só o terreno naquele lugar valia mais de $250 mil, terreno. Eu falei, olha, não vai dar, é um sonho da minha esposa, mas não vai dar. Aí Deus usou uma pessoa e falou assim, faça uma proposta maluca para esse cara. E eu e minha esposa fomos lá. Chegamos lá, começamos a tremer, Tonelli, e falamos assim para o cara, não queremos uma casa, não, vamos embora, saímos dali. Chegamos em casa, tocou o telefone, assim, Vilas, volta aqui que eu tenho uma proposta doida para te fazer. Ou o dono da casa. É assim que funciona. Deus, ele funciona dessas maneiras que a gente não consegue entender. Eu falei assim, Vilas, essa casa vale $250 mil só o terreno. Eu já gastei uma fortuna nessa casa, não consigo alugar, não consigo vender, eu vou te fazer uma proposta. Vou te falar valores, porque na realidade, para você entender um pouquinho, eu falei assim, eu vou te fazer $180 mil.
Eu vou te dividir em 5 anos para você pagar $3.000 por mês. Nós já pagava $1.500 de aluguel na outra. Vou te pagar, vai pagar $3.000 por mês. E se você pagar de trás para frente, eu vou te dar $500 em cada parcela que você antecipar. Eu vou te liberar a escritura. Nós já assinamos a escritura, está liberada a escritura zerinha, porque se você quiser financiar ela depois, fazer qualquer negócio, você só vai fazer uma confissão de dívida no cartório e vou te liberar a escritura para você. Você quer a casa ou não quer? Eu falei, estamos lá reformando, queridos. Eu vou te mostrar as fotos. Final de semana, estou lá eu pintando. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para poder economizar um pouco, né? Queridos, é assim que Deus funciona. Eu tenho muitas histórias para contar, mas o tempo não me permite, porque assim como eu estou retornando pela segunda vez, 2014, estivemos aqui, faz dia 9 de junho de 2014. Eu quero voltar outras vezes, em outras oportunidades, então não vou extrapolar meu tempo que eu tenho aqui disponível. Mas é assim que Deus funciona. É assim que Deus quer transformar a sua vida. Eu não sei de que forma você tem crido. Eu não sei de que forma você tem imaginado que as coisas estão acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é real. E Ele está aqui hoje disposto a fazer uma transformação na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios e nas suas oportunidades. Eu quero que você, os adonipianos com toda a força, encher os pulmões aí, quero que você faça uma prece comigo. Uma prece que eu fiz lá naquele hospital, naquele dia. Eu já tinha conhecido esse homem que podia transformar, mas naquele dia eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava realmente recomeçar uma história. Eu precisava realmente depositar nele, fazer um compromisso, fazer uma aliança, fazer um contrato. Eu não gosto muito da palavra pacto, porque dá a impressão de coisas diferentes, mas realmente um acordo com ele, um acordo, né? Porque Deus, Ele é fiel. Ele jamais vai te decepcionar. O homem decepciona, as pessoas decepcionam, mas Deus não te decepciona. Eu quero que você repita, se você crê que você precisa de algo novo hoje, precisa de alguma área na sua vida que você precisa transformar, eu quero que você repita em alto bom som, assim, olhos abertos mesmo, tá? Não estamos aqui fazendo nenhum mantra, nada, na verdade é uma coisa real, viva. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que eu sou pecador, e eu te peço perdão de tudo que eu fiz, das alianças que eu fiz no passado, de forma consciente ou inconsciente. Eu te peço perdão. E nessa noite, eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, porque na eternidade eu quero passar contigo no céu. Eu abro o meu coração e deixo o Espírito Santo de Deus a fazer morada, a transformar a minha vida, porque eu quero, porque eu desejo ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer 2 desafios nessa noite. Você que fez esta prece pela primeira vez e está convicto que se Jesus pode mudar a tua história, faz um sinalzinho assim com a mão. Só faz um sinalzinho com a mão. Aí. E quem está passando por um problema muito sério, realmente, que precisa realmente renovar esta aliança, vem aqui à frente. Você que levantou sua mão, eu quero te dar um pequeno livreto. Queridos, eu cheguei nessa associação, nessa DONEP, uma coisa muito doida. O pessoal se abraça, dá um beijo na face. Eu saí muito cedo de casa, minha mãe está aqui, minha mãe sabe disso. E eu não tinha essa memória minha do meu pai, de receber um abraço, mas não por culpa dele, talvez por culpa minha, ou pela minha memória fraca, ou talvez porque na realidade eu fiquei muito pouco em casa, eu não consegui criar um sistema de família. A culpa foi minha. E aos 40 anos de idade, eu tive a oportunidade de estar inclusive num velório de um tio meu, irmão da minha mãe.
E o Espírito Santo falou assim: Vilar, você vai esperar chegar esse dia para poder abraçar seu pai, pedir perdão para ele, falar para ele que você o ama? Esse dia, ele não vai te ouvir. Aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Porque é assim, muitas vezes, para nós darmos um passo, a gente fica com vergonha disso, daquele outro, pensando que o que vão pensar de nós? Querido, isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo vai ficar, Rui. E o primeiro passo sempre é mais difícil. Eu não consegui sair do meu lugar, Cláudio. E quando deu o primeiro, o segundo já foi um pouquinho mais fácil, o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil. Eu cheguei perto do meu pai, eu consegui abraçá-lo. Eu abracei. Eu nem pedi um abraço para o Cláudio. Eu não conheço você. Mas sei que o seu nome é Cláudio porque você veio pegar o livro e falou que era Cláudio. Mas você me abraçou. O abraço é assim, queridos. Você não precisa fazer muito esforço. Porque quando nós fomos para a Índia, Humberto, naquele final de maio de 2009, nós estávamos para uma agência que nos colocou na Air France. Não sei se era a mesma aeronave, mas nós trocamos por El Al, nós íamos à França, da França a Israel, de Israel nós íamos a Mumbai, na Índia. Mas nós trocamos e 15 dias antes abriu a companhia El Al e nós fomos direto a Israel. Mas nós saímos na mesma noite, nós pegamos a mesma tormenta. Nós ficamos 4 horas em Jerusalém para ser analisado, porque naquela noite, aquele avião da Air France, ela não chegou em Paris. Naquela mesma noite, nós estávamos designados para ir também à França. Às vezes a gente pensa que somos eternos aqui, né? Não temos a ousadia, a coragem, talvez, de fazer uma ligação hoje assim: olha, eu te perdoo, olha, essas coisas não vão te fazer mais nada, a não ser te trazer enfermidade, trazer tantas coisas. Às vezes a gente pensa e faz tantos planos como se a gente fosse eterno aqui. Nós, todos os dias que a gente sai de casa e sai para fazer esses eventos, nós abraçamos nossa filha e falamos assim: filha, olha, ela já sabe tudo, se acontecer algo com nós, ela já sabe tudo o que tem que fazer. Eu não sei se eu chego em casa no domingo, é os meus planos, mas eu já estou no lucro. Então por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para vocês que vale a pena celebrar a vida e usufruir os momentos lindos e maravilhosos que Deus colocou de pessoas ao seu lado. Tem essa associação aqui para te ajudar. Está aqui o Humberto. Eu vi que tem espaço para mais gente aqui, Humberto. Muito mais gente, Humberto. Tem muito espaço para muito mais gente. A você contar a tua história de superação, porque você é um instrumento que Deus criou. Diferente de mim, mas por você ser tão precioso, nós somos diferentes. Não fez nada em série. E tem um amor especial por cada um de nós. Eu quero, se você me permitir, eu quero fazer a última prece com vocês. Posso? Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas, ó Pai, que precisam de algo que eu não conheço, mas Tu sabe. Tu não precisa, Pai, realmente saber, Pai, porque Tu já sonda nossos corações. E antes de nós pensarmos, ó Pai, Você já sabe o que vai sair da nossa boca. Esse é esse Deus maravilhoso, que deu o Seu Filho, que tinha de melhor, o Seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós. E através dele nós podemos acessar o trono. E pedimos tudo aquilo que nós desejamos. E Ele é o mediador para nos dar essa oportunidade. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, por essas vidas. Transforma, Pai. Realiza um milagre em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda eles, queridos.